Bom dia, gente. Saudade de vocês, saudade de estar junto, saudade da nossa comunhão. Eu venho aqui para a gente começar mais esse dia na presença do Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito, pelas suas maravilhas. Por isso eu quero ler um salmo, que é o Salmo 19, quero ler do versículo 1 ao versículo 4, para começar o nosso dia. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem voz, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Então Deus usa a natureza, as coisas que Ele fez, a obra das mãos dEle para falar conosco. E que hoje você possa ouvir a voz de Deus através tanto da natureza que Ele fez, quanto da criação dEle ou da criatura dEle através do pastor e das pessoas que vão ministrar este culto. E adore ao Senhor de todo o seu coração também, agora junto conosco. Amém? Vou fazer uma oração para a gente começar esse dia. Senhor, nós te agradecemos. Em primeiro lugar, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, reunidos em torno do Teu nome. Tua palavra diz, Senhor, que onde tiver 2 ou 3 reunidos em torno do Teu nome, Tu estás em nosso meio. Por isso te agradecemos, Jesus, Espírito Santo, pela Tua presença no nosso meio, no nosso lar, na nossa casa. E, Senhor, e na vida de cada um, Senhor, que está agora ouvindo este culto conosco. Te pedimos, Jesus, dirija todas as coisas, esteja conosco e que todos os corações estejam abertos para ouvir da Tua voz, ouvir a Tua palavra, adorar e louvar o Teu nome, Senhor. E o Teu nome seja engrandecido para todo sempre nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Preparado está o coração, ó Deus, pra te adorar e te exaltar, Senhor. Preparado está o meu coração. Preparado está o coração, ó Deus. Preparado está o meu coração, ó Deus, pra te adorar e te exaltar, Senhor. Preparado está o meu coração. Cantarei louvores, cantarei louvores, cantarei louvores de toda a minha alma. Cantarei louvores, cantarei louvores, cantarei louvores de toda a minha alma. Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração, ó Deus, pra te adorar e te exaltar, Senhor. Preparado está o meu coração. Cantarei louvores,
igual a ti. Tudo que sou é pra o teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Oh, limpa o meu coração, abre os meus olhos pra que eu possa ver o amor que fez por mim, te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra o teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas Teu abraço em meio à noite me alcançou. Sem restrições se entregou por mim. E quando eu te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti, Deus. Volto os meus olhos pra tua presença.
Bom dia e a paz do Senhor, queridos. Muita saudade de vocês, viu? Juntos agora vamos estar fazendo o nosso momento da oração pelos enfermos. Amém? Antes eu quero estar lendo aqui em Mateus 4, 23 ao 24. Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxeram todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e eles foram curados, e eles curou, porque o Senhor Jesus os curou. E assim vamos crer também nesse momento, irmãos. Vamos colocar agora cada vida que está enferma, né? Vamos já agradecer a Deus pela cirurgia da Najara, agora que ela tem uma ótima recuperação. Orar pelo seu Walter, o pai da Ellen, a Maria Atividade, pelo processo de cura que o Senhor já tem feito na vida dela, né? Glória a Deus pela sua vida, Maria Atividade. Pelo pastor Osni, o amigo do Paulo Manieri, o Maurici, né? O Juan Pablo, agradeço pela vida de cada irmão que tem intercedido por ele, né? Mas o quadro ainda continua o mesmo, mas creio que o Senhor está operando, está agindo. Também pelo Isaac, o sobrinho da Isabel, ele tem 10 anos e está com Covid. E também orar, né, irmãos, por outras vidas que neste momento se encontram com depressão, com ansiedade. Muitas não estão sabendo enfrentar esse momento que estamos vivendo com esse vírus, essa Covid, porque tem pessoas que estão muito angustiadas, entrando em depressão, e precisamos interceder por essas vidas, né? Porque o mesmo Jesus que curou no passado, ele também cura nos dias de hoje. Amém? Então juntos agora vamos interceder como igreja do Senhor. Amém? Pai querido, em nome de Jesus agora, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, cada vida. Senhor, pastor Osni, o seu Walter, Senhor, o amigo ali do Paulo Manieri, o Maurici, Senhor querido Juan Pablo, Senhor, o Isaac, a irmã da Isabel, o irmão dela, Senhor querido, cada vida, Senhor, que se encontra enferma. Pai, também quero te pedir, Senhor, neste momento, Senhor, pelo Wesley, o filho da Ivani e do Marcos. Senhor, vem, Senhor, com a tua providência, vem com a tua justiça, Senhor, porque a tua justiça, ela não falha, Pai, em nome de Jesus. Eu também, Senhor, te peço por cada vida, Senhor, que neste momento se encontra com depressão, que se encontra angustiada, Senhor, com ansiedade, que não está, Senhor, sabendo como agir, Senhor, diante desse momento, Senhor, que estamos vivendo, desse inimigo invisível, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, vem, Senhor, cuidar de cada vida. Senhor, tira, Senhor, toda a depressão, Senhor, tira toda a ansiedade, Pai. Senhor, todo medo, Senhor, traz, Senhor, a tua paz para essas vidas, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, porque nós também sabemos, Senhor, que Tu és um Deus de poder, com uma só palavra, como ali, Senhor, Tu falou, haja luz e houve luz. Tu também pode, Senhor, dizer neste momento, para o mundo, Senhor, não só no Brasil, mas para todo o mundo, cesse agora esse vírus e ele será cessado, Pai, porque nós sabemos, Senhor, que em Ti está todo o poder. Pai querido, e agindo, Senhor, nada e ninguém pode impedir. Por isso, Senhor, nós cremos e como igreja nós oramos, Senhor, e intercedemos assim, porque sabemos que o Senhor é o Deus de poder e tudo, Senhor, todo controle, todo agir, Senhor, está nas Tuas mãos e no Teu querer. Basta apenas, Senhor, uma palavra Tua e tudo pode acontecer, Pai. Eu Te louvo, Senhor, e Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Amém, irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Beijos, amo vocês. Olá pessoal, bom dia. Nós aqui, mais um culto, adorando a Deus, cultuando ao nosso Deus tremendo e poderoso, nesta manhã de domingo. Hoje nós vamos estar ministrando para vocês sobre lar, sobre família. E nós temos passado por momentos difíceis, né? Famílias separadas, que não podem ver pai, mãe, filhos, netos, e algo nós temos que aprender com isso, né? E eu tenho aprendido a valorizar mais a minha família, mais a minha casa, o tempo de estar em casa, junto com a Luciana, com nossos familiares. Isso tem me trazido um aprendizado tremendo sobre as nossas vidas. E nos ensinou a suportarmos uns aos outros, né? E veio o texto sobre Colossenses, né? Que fala justamente sobre isso daí. A Luciana vai estar lendo agora para nós, e eu peço que você medite e abra o teu coração para ouvir o que Deus tem preparado para as nossas vidas e para as nossas famílias nessa manhã de domingo. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Abra sua palavra em Colossenses 3, os versículos 13 e 14. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, e caso alguém tenha motivo de queixa um do outro, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai-vos vós também. Acima de tudo, isto, porém, esteja em vocês o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Aí o texto dizendo aí, se tem queixas um do outro, é o momento de se consertarem, se perdoarem. Está aí um tempo perfeito que nós estamos tendo agora, de dar mais tempo, mais próximo da nossa família. E usar isso para estar esclarecendo, estar se consertando, estar se amando muito mais, estar suportando mais uns aos outros, né? Esse momento agora, você talvez possa lembrar de algum parente teu que por algum motivo se afastou, por problemas ou diferenças. Esse é o momento agora de você colocar a vida dele ou dela em oração. E assim que acabar isso, corra. Marca logo um almoço aí com os teus familiares e almoce junto, abrace e valorize mais esse momento de estar com os familiares, né? E eu quero até te antecipar já, quando tudo isso passar, essa quarentena, você que está nos assistindo aí através do YouTube, vai visitar a nossa congregação, a nossa comunidade, entendeu? Que é a nossa comunidade da família, entendeu? É o que nós mais prezamos, é a família, entendeu? Quantos erros cometemos, pecamos, entendeu? Mas o nosso Deus, Ele tem nos ensinado a nos perdoar e tem nos dado a oportunidade de se consertar com a família, né? Então junte agora com os teus familiares agora e tire esse momento de oração e abençoando a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos, em nome de Jesus. Esteja ele perto ou longe, mas esse é o momento de você estar colocando a tua família no altar do Senhor. Amém? A Luciana vai estar orando e junte agora, no nome de Jesus, e tenha esse tempo com os teus familiares. Amém. Queridos, chame agora tua família. Se você já está sentado aí diante da TV, continue, não saia do seu lugar, não levante agora, não disperse, pegue na mão da sua família e se una com a sua família e vamos juntos aqui, como diz o texto, praticar esse amor que é o vínculo da perfeição, é isso que nos une e que tem feito nos permanecermos de pé até aqui. Amém? Senhor, eu coloco diante de Ti todas as famílias representadas na Tua igreja e em cada lar, Senhor, representado. Coloco o meu lar, a minha vida, a vida do Marcos, e te peço, Senhor, que como família nós possamos, ó Deus, ser um exemplo na vida de outras famílias. Senhor, que venha permanecer em nós todos os dias
o teu amor, esse que não nos deixa faltar, este amor que tem feito nos permanecer de pé e que possamos todos os dias, Pai, unidos, estarmos perdoando uns aos outros, as ofensas muitas vezes que passamos, que sofremos, que possamos entender isso, compreender, porque o teu amor, Senhor, é o vínculo da perfeição que nos une, e que nunca paremos de lutar, e que não paremos de orar, porque acreditamos, Senhor, e confiamos que o Senhor está conosco. Visita cada lar agora, Senhor, e fala ao coração de cada um nesta manhã, e que cada um dos teus filhos possam entender que enquanto estamos unidos em amor e estamos orando e não paramos porque acreditamos, o Senhor permanece conosco e somos mais firmes e conseguimos, ó Deus, continuar nessa caminhada que podemos ver muitas vezes tão difícil, mas o Senhor tem estado conosco. Obrigado, Senhor, porque podemos dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado e por isso nós estamos alegres na Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém, Jesus. Que nenhuma maldição chegue Amém. sobre a tua casa. Amém. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Um abraço Amém. e um beijo para todos. Beijão. Bom dia, a paz do Senhor, tudo bom? Saudade de todos vocês. Eu espero que cada um de vocês esteja sendo renovado pelo Senhor a cada dia, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração sobre ofertas, né? E eu comecei a estudar sobre ofertas no Antigo Testamento e eu percebi que cada uma das ofertas, ela tinha um significado, ela tinha um propósito, ela tinha uma ocasião. E eu queria compartilhar algumas dessas ofertas com vocês, né? Por exemplo, tinha as primícias. As primícias eram as primeiras ofertas, as primeiras plantações, as primeiras ovelhas que nasciam. Aquilo que era o primeiro, os primeiros frutos eram oferecidos, né? Levados até o tabernáculo ou até o templo, para que os levitas fossem sustentados. A tribo de Levi, ela não trabalhava, ela não tinha terra, então elas trabalhavam na obra do Senhor, elas trabalhavam no templo, elas trabalhavam para o Senhor. E por causa disso, todo o povo de Israel, né, as outras 11 tribos, levavam as primícias para que houvesse sustento, né, para a tribo de Levi. E havia também os dízimos. Os dízimos já era 10%. Então, 10% de tudo que
eles colhiam de todos os animais, também eram levados, né, ao templo e ao tabernáculo para que houvesse ali alimentos, né, para os levitas. E 10% disso, 10% do que os levitas recebiam, eles ofereciam também aos sacerdotes. Era uma oferta que eles faziam ao sacerdote, era o dízimo dos dízimos. Bem, esses eu acho que eram os que a gente mais conhece, né? Mais já ouviu falar. Mas também tinham ofertas diferentes, por exemplo, as ofertas alçadas, né? Quando eles foram construir o tabernáculo, ali Moisés pediu para o povo ofertar, então podia ofertar ouro, prata, tecidos, enfim, tudo aquilo que era necessário para a construção do tabernáculo, e cada pessoa levava voluntariamente aquilo que tinha, aquilo que podia, aquilo que tinha no seu coração. Então, ela não era assim uma oferta anual, ou era uma oferta, vamos supor, nas festas, ela não era fixa e ela não era um valor determinado, como no caso das primícias e dos dízimos, né? Tinha também as ofertas voluntárias. Então, de repente, uma pessoa tinha vontade, fazia um voto com Deus e ela oferecia algo e ela fazia uma promessa de levar algo para o Senhor e levava aquela oferta voluntária. Então, ela e Deus, e ela fazia aquele propósito e ela levava. Então, essa não era uma oferta, vamos supor, regulamentada, era algo que partia do coração da pessoa. Tinha também as ofertas de gratidão. Então, essas ofertas de gratidão eram feitas com bolos, né, asmos, bolos sem fermentos, amassados com azeite. E dessas ofertas de gratidão e tudo mais, eles podiam comer, né? A pessoa que oferecia nas festas, e quando ela ia até o templo, ela também participava dessa oferta. Então era como se fosse uma festa e você leva, né, ali a sua oferta, oferece ao Senhor e come daquela oferta. Então era uma oferta de gratidão, a pessoa partia dela também. Então tinha esses tipos de ofertas, ofertas voluntárias e já ofertas determinadas por Deus, o quanto, como, enfim. Também tinha as ofertas de animais, que era de gado, de vaca, de ovelha, e as pessoas mais pobres, elas ofereciam rolinhas e pombas, né? Eram sacrificados, os animais eram sacrificados ali no altar, o sangue derramado, e fazia-se um churrasco, né, com os animais, enfim. Era uma oferta também ao Senhor, e que as pessoas também participavam, elas também comiam. Essas ofertas eram feitas muito durante as festas. Tinha a festa das trombetas, as festas do tabernáculo. Então, era especificado pelo Senhor o quanto que cada um tinha que levar, e as pessoas levavam e ofereciam. E a oferta principal que eu queria compartilhar aqui com vocês é a oferta pelo pecado. Então, essa era uma oferta específica. Quando a pessoa pecava, ela tinha que levar um animal, né, um cordeiro, e aquele animal a pessoa oferecia pelo pecado dela. Aquele animal era morto no lugar dela. Então é como se ela pagasse pelo pecado, né? Então ela pecou, ela tem que pagar. E como era feito? Ela punha a mão sobre o animal, confessava o seu pecado, e o animal era morto ali no altar, né? Eu vou ler esse versículo para vocês, eu achei bem interessante. Ele está lá em Levíticos, capítulo 14, versículo 13. Fala assim: matará o cordeiro no lugar santo, onde são sacrificados a oferta pelo pecado. Também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote, é santíssima. Então essa oferta em especial apenas o sacerdote podia comer. Não, os levitas não comiam e as pessoas não comiam. Era uma oferta santíssima, né? E o que eu quero dizer com isso? Né? Eu achei muito lindo isso. Eu gosto muito de ver, né? Porque o Antigo Testamento ele é uma sombra do Novo Testamento. Jesus veio para cumprir, né? Ele cumpriu. Tudo aqui ela é uma sombra de Jesus. Ela mostra para a gente o que Jesus fez. Então, assim, quando Jesus estava andando aqui nessa terra, João Batista virou para ele e falou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Jesus ali naquela cruz, ele foi como um cordeiro que foi morto e o sangue dele foi derramado ali naquela cruz, como o sangue desse animal era derramado no altar para perdão dos nossos pecados. Então, Jesus, gente, foi uma oferta que Deus deu. Deus deu uma oferta.
Deus ofereceu o seu Filho para morrer no nosso lugar. E através do seu sangue nos perdoar de todo pecado. Através do sangue do animal no Antigo Testamento, o sacerdote podia colocar, ele banhava as mãos no sangue e ele entrava dentro do Santo dos Santos, com aquele sangue nas mãos. E ali ele oferecia aquele sangue como oferta pelo pecado do povo. E ali ele oferecia orações. E ele podia entrar na presença de Deus sem morrer por causa do sangue. Então esse sangue é o que hoje representa, né, o sangue de Jesus. Através dele a gente pode entrar no Santo do Santo. A gente pode entrar na presença de Deus. A gente pode ter os nossos pecados perdoados. E é muito maravilhoso pensar que Deus nunca nos pede para fazer algo que Ele próprio não tenha feito. Então, o nosso Deus, Ele fez uma oferta. E essa oferta é uma oferta de amor. Deus, Ele não era obrigado a fazer a oferta. Ele não tinha nenhuma necessidade. Ele não fez a oferta por obrigação ou por uma ritualidade ou por uma gratidão. Ele não devia nada para ninguém. Então, Deus fez uma oferta. Ele ofereceu o Filho dele voluntariamente para nos salvar. É uma oferta de amor. Então, que as nossas ofertas também possam ser assim, voluntárias, possam ser por amor. Que nós possamos entender esse Deus maravilhoso, né? Que cada um de nós possamos entender essa oferta que o Senhor fez, né? Ela teve um preço, foi o preço do sangue de Jesus, para nos dar uma vida eterna, para nos dar perdão pelos nossos pecados. Para nós é de graça, mas para Deus custou o Filho dele. Então que nós possamos valorizar. A palavra de Deus também fala que nós devemos oferecer a Deus sacrifícios de louvor, né? O fruto dos nossos lábios que confessam o nome dele. Então que nós possamos agradecer ao Senhor por essa oferta. Nós possamos oferecer o nosso coração com gratidão, que nós possamos oferecer a nossa vida também no altar, como uma oferta de amor e sacrifício vivo ao Senhor. Amém? Que o Senhor possa tocar no seu coração, que você possa entender essa palavra, que você possa entender esse amor de Deus tão grande, que deu seu Filho por mim e por você. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, né? E eu gosto muito daquele versículo que Paulo ele fala assim: aquele, né, Deus, que nem mesmo ao seu Filho poupou, antes o entregou por amor a nós, como também não nos dará todas as demais coisas? Então, queridos, entenda, né? Nós podemos ofertar ao Senhor como gratidão, por vários motivos, como aqui no Antigo Testamento tinha vários motivos, mas principalmente não é por uma obrigação, não é por uma exigência de Deus, que não seja, sabe, porque você está constrangido ou algo assim. Que você possa entender esse amor e que você possa ofertar também por amor e por gratidão. Que o Senhor te abençoe. Olá, irmãos, a paz do Senhor, um bom dia para todos. Eu também quero orar com vocês antes de iniciar aqui a mensagem, amém? Fecha seus olhos aí na sua casa. Nosso Deus e Pai, nós até aqui já te louvamos, ouvimos, Pai, testemunhos, orações e cremos, Pai, que o Senhor tem falado conosco já, temos recebido algo já da tua parte. E eu peço que o Senhor, Pai, pela tua graça e misericórdia, venha me usar também aqui para ministrar esta palavra, ó Deus, e que as vidas sejam edificadas pela tua palavra. Ó Deus, me dá o privilégio de entrar agora nesses lares, ó Deus, e trazer uma palavra que venha do teu coração, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, queridos, vou contar uma ilustraçãozinha para vocês. Conta a história que no incêndio, um homem estava ali lá no quinto andar de um prédio e muito apavorado com as chamas, ele não sabia o que fazer. E de repente chega uma garotinha
de 9 anos de idade. Ela chega para ele e fala: Senhor, pula dessa janela que o Senhor vai se salvar. Aquele homem, ainda que apavorado com as chamas e tudo, ele não acreditou no que aquela garotinha estava falando. Afinal, uma garota de 9 anos, que autoridade ela tinha para dizer isso? Então ele, com medo de pular a janela e se quebrar todo, morrer lá embaixo, ele não pulou e morreu queimado. Agora pensa essa história de uma outra forma, uma história fictícia. Esse mesmo homem está ali no 5º andar e de repente chega um bombeiro todo aparelhado, com todos os seus equipamentos de segurança, e diz pro homem a sua experiência e tranquiliza o homem dizendo: olha, Senhor, pule essa janela que há uma equipe lá embaixo preparada para te receber e o Senhor vai se salvar. Pode pular dessa janela que eu te garanto que eu sei o que eu estou dizendo. Qual seria o seu pensamento? Você pularia da janela com medo de morrer queimado? E com uma segurança dessa, eu pularia, né? Provavelmente muitos pulariam também. E isso mostra o que para nós? A palavra que foi falada por esse bombeiro é uma palavra de um especialista, uma palavra que traz autoridade, alguém que sabe realmente o que está falando, né? E a garotinha de 9 anos não tinha nenhum tipo de autoridade para isso. E eu queria falar um pouco com vocês, aqui nessa manhã, do dia 17 de maio, sobre especialistas. É interessante que nós vemos hoje em dia, né, tantas palavras, tantos especialistas, tanta gente falando o que sabe, o que não sabe, e a gente percebe que está muita confusão de informações, muita gente dizendo tantas coisas divergentes, um diz que sim, um diz que não, e falando de coisas seculares que são palpáveis. Tá toda essa confusão. Imagina quando a gente entra nas coisas espirituais, nas coisas mais difíceis, né, de se compreender, porque fogem aqui do metafísico, foge aqui do nosso plano natural. É muito confuso, tem muitas palavras. Eu quero dizer para você que está em casa, que está preocupado, que nós precisamos ouvir um especialista. O especialista, assim como aquele bombeiro teve uma palavra de direção para aquele homem, né, nessa história fictícia, o nosso especialista, Espírito Santo, ele é o Consolador verdadeiro. É Ele quem fala realmente ao nosso coração e nos dá o verdadeiro consolo, o verdadeiro conforto. Palavras de homens, elas existem, são importantes para muitas coisas seculares, mas existem momentos nas nossas vidas que nós precisamos de uma palavra de Deus, uma palavra que venha do trono, do coração de Deus para o nosso coração. E isso não é só agora em tempo de crise, de pandemia. Isso acontece em muitas situações da nossa vida. Agora nós estamos muito procurando respostas, esperando direções, e é justo isso. E Deus dá direções, Deus fala. Tome muito cuidado com aquilo que você ouve, que tem contaminado o seu coração, tem trazido dúvida, incredulidade, falta de fé, falta de esperança. Olha, no meio do caos, no meio da tempestade, quando aqueles homens, discípulos de Jesus, estavam no meio do mar da Galileia, o barquinho estava para afundar naquela madrugada, Jesus fala de longe: não tenham medo, sou eu. E ali Pedro o recebe. Resumindo a história, Jesus acalma aquela tempestade. Então, não tenha medo. Jesus também diz: sou eu estou no controle. A Bíblia diz que Deus tem a terra nas suas mãos, que Ele lava os seus pés no mar, simbolicamente dizendo a grandeza de Deus. Deus é muito grande, muito poderoso. Ele não tem limites. Nós somos limitados na nossa compreensão.
Então, assim como um filho confia no seu pai, um filho pequenininho confia ali no seu pai, na sua mãe, confie no Senhor, ouça a voz de Deus. O Espírito Santo continua falando. Ele não parou de falar. Ele continua falando e fala cada dia mais no nosso coração. Então, esteja atento a isso. Eu quero compartilhar com vocês também aqui algo a respeito de conselhos, de conselhos que foram dados. Todo mundo, ou a grande maioria, sabe a história famosa do patriarca, o Jó. O livro mais antigo da Bíblia Sagrada é o livro de Jó. E nessa história de Jó, nós vemos o quanto ele sofreu. E o mais difícil para Jó, que o livro parece nos mostrar, não foi nem o fato dele ter perdido tudo, porque ele confiou em Deus. Ele disse, quando ele perdeu tudo: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jó não pecou em momento algum contra Deus, não blasfemou contra Deus diante das dificuldades. Mas ele teve conselhos muito ruins de, aspas, especialistas, que disseram a Jó o que ele deveria fazer. A mulher de Jó, por exemplo, foi a primeira que disse: você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. Já pensou a sua própria esposa, a sua companheira ou seu companheiro falando algo? Você está numa situação tão terrível, ele estava doente ali, a última coisa que ele perdeu foi a saúde. Ele estava doente naquele momento, ele se coçando ali com um caco de telha nas feridas, e ela fala: você ainda retém a sua integridade, homem? Amaldiçoa a Deus e morra. Então, só que o que Jó fez? Jó não ouviu isso, esse conselho dessa especialista que dizia: para você acabou, você tem mais é que morrer mesmo. E o que ele respondeu? Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? E em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Então Jó manteve a sua integridade com Deus mesmo diante da adversidade. Você está entendendo? Então, mesmo diante da adversidade, nós precisamos manter a nossa integridade. Grave isso. Quando você estiver na dificuldade e as pessoas disserem para você desistir, disserem para você parar, disserem para você falar coisas que você não deveria falar, disserem para você romper alianças que você não deveria romper. Casamentos são desfeitos por conselhos insensatos. Pessoas que dizem: não dá mais para você ficar junto, se separa, que é importante é que cada um seja feliz do seu jeito. Vocês têm incompatibilidade de gênios, não tem como vocês conviverem. E assim os conselhos vão sendo dados, conselhos que não são os conselhos de Deus. Então, ouça com muito cuidado conselhos que são humanos, de sabedoria humana. Tem coisa boa no conselho humano, tem coisas que são relativas a esse nosso tempo, que são muito boas. Não estou descartando todo tipo de conselho humano, não. Eu escuto muitos conselhos de muitas pessoas sábias, tem sim. Mas o que eu quero te dizer é: tome cuidado com os especialistas de plantão, aqueles que dizem o que você deve fazer, aqueles que te dão toda a direção baseado apenas no achismo, baseado apenas na experiência humana, apenas naquilo que eles estão vendo, tá bom? Então tome muito cuidado. A mulher de Jó se coloca como uma especialista aqui diante da dificuldade que Jó passava, lá no capítulo 2 que eu li aqui, tá bom? Jó 2, 9 e 10, versículos 9 e 10. E não parando por aí, Jó já não estava bem, e de repente chega ali os 3 amigos dele, depois chega o mais jovem também, o Eliú, e eles começam ali a ter um discurso, ali um debate ali com Jó, e falam a Jó tantas coisas que o magoam bastante. Eles, em resumo, eles acusam Jó de pecado e decifram Deus totalmente. Eles dizem exatamente como Deus é,
eles dizem exatamente como Jó é, eles julgam realmente pela aparência. Eles viram o que estava acontecendo, então se Jó está agora numa situação tão terrível, se ele perdeu todos os bens, perdeu todos os filhos e perdeu a saúde, ele só pode estar em pecado. Isso, Deus isso, Deus aquilo, Deus jamais faria, Deus sempre faz. E assim eles começavam a dar conselhos e o livro de Jó vai todo se estendendo ali até o capítulo 38 com o debate entre os, aspas, amigos, os consoladores, que eu não queria ter de jeito nenhum esse tipo de consolador na minha vida, se debatendo com Jó ali, até que Deus fala com Jó. E uma coisa que eu queria frisar aqui nesses amigos de Jó, o primeiro, por exemplo, Elifaz, o nome dos amigos de Jó. Olha essa frase que Elifaz diz, Jó 4:8. Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Então, primeira coisa, o que o Elifaz faz? O que o Elifaz comenta é baseado em observação. Então, claro que a gente tem que observar as coisas. Jesus falou, olhem os lírios do campo, eles não semeiam nem colhem e tal, mas eles são lindos, nem Salomão se vestiu. Então não tem problema a gente observar. O problema é que a simples observação das coisas não basta para que eu decifre Deus, para que eu decifre uma situação. Então o que o Elifaz está dizendo é que sempre que alguém está passando uma necessidade ou passando um momento ruim, é porque ele plantou algo ruim. Ele colocou a lei da semeadura acima da soberania de Deus. Então, Elifaz já deve ser descartado porque o conselho que ele está dando para Jó é baseado em observação humana. Pelo que tenho observado. Então, é isso que ele diz. Ele não ouviu Deus, ele não tem intimidade com Deus, ele apenas quer ser um representante de Deus baseado numa observação carnal, humana. E ele tem um debate com Jó aqui. No capítulo 8 de Jó, no versículo 8, o outro amigo de Jó também fala, o Bildade. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam. Bildade, o que ele fez? Ele trouxe aqui uma tradição. Olha, olhando aqui para os meus pais, para os meus avós, eu tenho a sabedoria do meu clã, da minha família, e essa sabedoria diz que, Jó, você está em pecado, por isso que Deus está te punindo, Jó. Também eu não posso considerar esse como um conselho que vai mudar a minha vida. É mais um especialista de plantão que está dando direção, que está falando palavras baseadas em conceitos humanos. Olhe para as gerações anteriores. E para que eu não seja mal interpretado, eu sempre respeitei muito o que a minha mãe ensinou, coisas que meu pai falou, que meu irmão mais velho falou, que pessoas mais velhas falam. A experiência conta e conta muito. Eu estou falando é que eu não posso decifrar Deus. Eu não posso decifrar um momento baseando-me em tradições seculares, tradições familiares. É aí que mora o perigo, quando a gente se baseia totalmente nesse plano aqui, olhando para essa vida. Se você não elevar as suas avaliações para o nível espiritual, nós vamos estar longe daquele texto que diz em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, que o homem espiritual discerne todas as coisas e ele de ninguém é discernido. Ou seja, o homem espiritual entende tudo,
mas ninguém consegue compreender o homem espiritual. Isaías 55 diz assim, que assim como os céus são mais altos do que a terra, diz Deus, os meus pensamentos são muito mais elevados do que os seus pensamentos. Então, os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos. Então, nós precisamos buscar em Deus respostas para as nossas dúvidas, respostas para as nossas dificuldades. Está difícil, uma decisão que você tem que tomar não é através da observação, não é através da tradição familiar. Você tomar a mesma decisão que o teu pai tomou, talvez não seja a melhor solução. Deus tem uma palavra direta para você. Deus tem uma resposta clara. Grave essa palavra também. Deus tem uma resposta clara para cada filho seu. Deus não trabalha no atacado. Deus trabalha no varejo. Você não é mais um número. Aquele que tem intimidade com Deus, conhece Deus. Aquele que tem intimidade com Deus, ouve Deus falar. E Deus dá direção. Tá entendendo? Cuidado com os especialistas de plantão que estão prontos para te dar uma direção para a tua vida. Vão dizer para você sair da cidade, mudar de emprego, mudar de família, mudar de igreja, mudar de comportamento. O que a Bíblia diz a esse respeito? O que Deus diz a esse respeito? Busque Deus. Então vamos lá, mulher de Jó não tinha nada para dizer, vendo ali a situação de Jó, mandou ele se matar. Ele faz apenas pela observação, disse que a lei da semeadura ela existe, mas ele quis decifrar Deus, dizendo Deus nunca faria isso com alguém. Bildade, baseado na tradição familiar. Olha, olhando para os meus pais, eu tenho certeza que eles aprenderam que Deus é assim. Então tome muito cuidado. E o terceiro amigo aqui, né? O Sofar. No capítulo 11 de Jó, ele fala assim: contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se, serás firme e destemido. O Sofar, o que ele traz aqui? Ele traz muito um conceito religioso, sabe? É o que eu consigo decifrar. Olha, se você fizer assim, se você tiver essa prática, então Deus vai fazer assim, assim, assim. Será que é sempre assim? Desculpe. Será que é sempre assim? Será que a religião, ela muitas vezes ela não tem tirado os propósitos de Deus da vida das pessoas por querer colocar uma cartilha de regras dizendo como Deus é, como que ele deixa de ser? Jesus teve bastante problema com isso. Bastante problema com os religiosos da época, porque por não conhecer Jesus, antes de avaliar a Jesus, eles já decidiram quem ele era, quem ele não era e o que eles iam fazer com ele. Decidiram que ele não era um profeta enviado de Deus, decidiram que ele não era o filho de Deus e decidiram que eles iam matá-lo, porque ele estava ficando popular. Por mais que eles não gostassem dele, ele fazia milagres poderosíssimos e multidões estavam seguindo a ele. Então a religiosidade do Sofar trouxe conselhos para Jó também que não ajudaram em nada o Jó. Então tome muito cuidado com colocar Deus numa caixinha, sabe? Colocar Deus numa prisão humana no seu coração
e achar que Deus tem que agir exatamente da forma que você quer, da forma que você espera. Nós temos que esperar em Deus, porque Deus é que dá as respostas certas para nós. Então, eu estou falando aqui de palavras de especialistas que não são para você ouvir, palavras que vêm para te tirar do caminho de Deus, do caminho da salvação, do caminho da prosperidade, do caminho da paz, palavras terríveis que vêm de acusações. Não leve isso para o seu coração, não se contamine com isso. Seja uma pessoa que busca a Deus e ouve de Deus. O que eu acho mais maravilhoso na igreja cristã é que não existe mais a figura do sacerdote, do sumo sacerdote, daquele que intercede por nós a Deus. Não tem mais isso. A igreja tem pastor, tem evangelista, tem líderes de diversos ministérios que são servos, que estão aqui para apoiar a igreja, para fazer a igreja funcionar. Mas nenhum de nós, preste atenção nisso, nenhum tem essa prerrogativa, esse direito de chegar até a presença de Deus no seu lugar. Você chega direto. A religiosidade, ela coloca barreiras para as pessoas se achegarem a Deus. E Deus não trabalha dessa forma. Deus rasgou o véu do templo quando Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos chegar diretamente a Ele. Então vá direto a Deus e deixe Deus falar contigo. Faça seu tempo sozinho com Deus diariamente. Busque Deus em oração. Peça que o Espírito Santo te oriente. Qual decisão você deve tomar? Ele vai falar contigo. Ele fala com seu povo. Ele fala com seus filhos. O cristianismo é a religião de Deus na terra que tirou essa história de ponte, colocando pessoas entre nós e Deus. Não tem mais essas pontes. Nós temos Jesus, que é a única ponte que nos ligou com Deus. O caminho que nos levou até o Pai é diretamente Jesus Cristo, o nosso Senhor. Oh, aleluia! Jesus é maravilhoso, igreja. E Ele te ama. E Ele tem respostas para suas dúvidas. Marque essa frase aí. Jesus tem respostas para suas dúvidas. Jesus tem respostas para suas dificuldades, para suas questões. Não se preocupe. Jesus sabe o que Ele está fazendo. Jesus sabe o que faz sempre. Creia nele somente nele, e não nos profetas da maldição, não nos mensageiros aí malignos. Creia que o Senhor tem uma palavra de paz para o seu povo. O Senhor tem uma palavra de fé para a tua vida. O Senhor vai fazer você sair dessa dificuldade que você está passando muito melhor. Você vai vai crescer. O Senhor vai te ensinar e você vai ser uma pessoa muito, muito, muito melhor. Creia nisso. Busque o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. Não é além do que você pode, é com toda a tua força. Deus sabe o seu limite, sabe até onde você pode ir. Então vá até Deus, que Ele vai estar te esperando. Amém? Confesse os seus pecados, porque não é de qualquer jeito também que a gente chega na presença de Deus. A Bíblia manda nós confessarmos os nossos pecados e pedir perdão a Deus e reconhecermos a Ele como Senhor soberano sobre as nossas vidas. E Ele vai te receber como filho, como filha, hoje, em nome de Jesus. E ali, então, os 3 amigos de Jó. E por fim aparece um jovem, no final de tudo, lá o Eliú, Jó 32:17, ele ouve todos falando, e aí o Eliú fala: também vou dar a minha opinião, também vou dizer o que sei. Mais um para falar da carne, né? Então, tanto a mulher de Jó quanto os 4 amigos só falaram da carne. Então tome muito cuidado com esses tipos de especialistas que falam da carne. Então, tudo que
você passa na tua vida. Agora a gente está passando um momento de quarentena, de pandemia, é difícil, muitas dúvidas, as pessoas estão com bastante medo, mas eu quero te dizer que Deus está no controle de toda a situação. Ele tem o controle da terra, Ele tem o controle de tudo. Espere no Senhor e confie nele. Ande nos caminhos do Senhor e não nos caminhos do pânico, do medo que tem falado. E quanto a essa questão de debates, de divergências que existem, fique à parte disso. Ore pelo Brasil, ore pelo mundo, ore pela tua família. Comece a focar 2020, um ano em que você vai falar de Jesus para as pessoas como você nunca falou antes. Foque que em 2020 você vai levar o grande eu sou para dentro das casas, das famílias, levando a paz do Senhor para as pessoas. Tá? Então, seja você uma voz diferente das vozes que estão clamando hoje. Como João Batista era uma voz que clamava no deserto. Ele estava praticamente sozinho ali clamando. E muitas vezes nós somos essa voz, uma voz que clama no deserto. Ninguém está falando a nossa linguagem. Não foi diferente com Jesus. Jesus também falava uma linguagem que eles não entendiam. Jesus fala, por que vocês não entendem a minha linguagem? Está lá em João capítulo 8. Jesus falava uma linguagem que eles não queriam entender. Não é que eles não conseguiam entender, porque muitos creram em Jesus. Aqueles que deixaram de lado a sua religiosidade, deixaram de lado as tradições familiares, deixaram de lado as aparências, eles conseguiram entender o que Jesus estava falando. Tá? E, terminando aqui sobre Jó, ainda, olha só no capítulo 38 de Jó, olha que Deus responde agora. Terminou todo aquele debate e Jó ouve Deus falando. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Disse ele, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. E Deus vai fazendo várias perguntas para Jó, para ele responder para Jó como que foram feitas todas aquelas coisas. Então Deus fala, quem é esse que obscurece o meu conselho? Ou seja, quem é que traz trevas sobre a luz da minha palavra? Quem é que faz isso? Com palavras sem conhecimento. Ele está falando aqui diretamente com Jó, porque depois Jó fala que é ele mesmo que tinha feito isso, o próprio Jó. Então Deus também repreende os amigos de Jó, né, das palavras que eles disseram. E até elogia Jó, que Jó falou bem a respeito de Deus. Coisas que Jó falou, que não deveria ter dito, Deus tratou aqui diretamente com Jó. Mas o que Deus falou, o que Jó falou de Deus era correto, né? Que Deus ele tinha sim o direito de agir como ele agiu com ele, e nem por isso era injusto. Deus não seria injusto, porque o que mais os amigos de Jó falavam é, Deus seria injusto se Deus fizesse isso com você, e Deus não é injusto, jamais. Então, é muito difícil, às vezes, a gente entender algumas coisas. O que você e eu precisamos fazer é confiar em Deus, que Deus não é injusto, que Deus não erra. Na continuação aqui, né, o Senhor disse a Jó, aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Então Jó respondeu ao Senhor, sou indigno. Como posso responder-te? Põe a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Jó se cala. E aí Deus fala novamente com Jó no capítulo 40. Então, amados, o que eu quero dizer para vocês é que Deus tem as respostas certas para a nossa vida. Deus tem as direções corretas. Aquilo que é treva na nossa vida, aquilo que é treva no mundo, aquilo que a gente não compreende, Deus sabe o que fazer. Deus sabe como responder. Então, cuidado com pessoas que te trazem palavras
que vão te dar direções. Busque Deus, vá diretamente a Deus. Deus fala, Deus dá direção para nós sempre. Amém, querido? Olha só, Jó, capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Eita, maravilha! Essas palavras de Jó são maravilhosas. É tão legal a gente falar, né? Que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Não pode mesmo. Nenhum plano de Deus pode ser impedido. Mas e quando a gente está no meio do turbilhão, da tempestade, e aquilo é plano de Deus? Você está passando o problema agora, você está passando a dificuldade, e aquilo é um plano de Deus, porque o que aconteceu com Jó foi plano de Deus. Deus quis que Jó passasse por isso. E essa frase de Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, meus ouvidos já tinham ouvido a seu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Agora Jó anda com Deus, agora Jó tem intimidade, Jó agora está na presença de Deus. Olha que elevação maravilhosa do relacionamento de Jó com Deus, porque, como eu tenho pregado essas semanas, o mais importante, a base, né, de um bom relacionamento é o conhecimento. E Jó agora conheceu Deus de perto, o quanto Deus pode fazer. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Então, quando você estiver agora na tempestade, no momento da dificuldade, creiam que nessa tempestade, nessa dificuldade, Deus vai te ensinar algo maravilhoso. E você vai aprender algo que você nunca aprenderia na bonança, nunca aprenderia numa situação favorável. Então é maravilhoso você confiar que Deus sabe o que faz. Declara aí na sua casa: nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Amém? Glória a Deus. E diante de tanta confusão, diante de tantas palavras que a gente escuta, não só agora na pandemia, mas em relação ao cristianismo, em relação à veracidade da Bíblia, em relação a casamento, em relação à criação de filhos, em relação a tantas coisas. A palavra de Deus é a resposta para tudo. No Salmo 119, versículo 105, diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Maravilhoso você ter essa lanterna poderosa que é a palavra do Senhor para te orientar em todas as coisas. Então, se você tiver uma dúvida, vá na palavra do Senhor, que é ela que vai te dar a resposta certa. Amém? Jesus, como eu tenho dito, ele é a palavra de Deus. Ele é luz para o nosso caminho. É ele que nos orienta. Eu quero colocar aqui um vídeo de 4 minutinhos apenas para vocês acompanharem aqui essa segunda parte da mensagem, onde eu vou agora entrar falando a respeito de Jesus, o grande especialista. Amém? Assiste aí. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou.
E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Onde está o teu pai? Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis vós vir. Vós sois de baixo. Eu sou de cima. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quem és tu? Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer, julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Ah, e viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Tremendo, né? Maravilhoso. João 8, 12, Jesus fala que ele é a luz do mundo. E a luz, ela tem a propriedade de trazer à tona, né? Mostrar aquilo que está escondido, que está perdido. E ele fala que quem me segue nunca andará em trevas. Vocês perceberam nessa representação aqui do Evangelho de João a confusão que estava? Jesus, ele disse, eu sou a luz do mundo, justamente porque as pessoas estavam em trevas, andando em conceitos humanos. Aqueles homens ali, os religiosos que estavam ali afrontando Jesus, e Jesus falando as verdades para eles, né? A gente pode pensar, nossa, como Jesus foi duro com essas palavras, né? A gente não deveria fazer assim, só que Jesus, ele conhecia os corações daquelas pessoas e eles estavam tramando matá-lo. Estavam ali de forma hipócrita ali, querendo dizer que estavam seguindo ele ou querendo ouvi-lo, mas na verdade eles estavam procurando uma forma já de matá-lo, porque ele estava se tornando mais popular do que eles. A inveja cegou aqueles homens e eles não conseguiam enxergar que eles estavam diante do Filho de Deus que veio para salvar o mundo.
Então Jesus, ali desde o capítulo 7 do Evangelho de João, ele vem trazendo palavras, né? Ali na festa dos tabernáculos, nem os irmãos dele estavam acreditando nele, meus irmãos, ele estava desacreditado das pessoas, porque as pessoas estavam como os amigos de Jó aqui, como os especialistas, talvez, que estão te aconselhando, ou até mesmo você, que está olhando só para as circunstâncias. Jesus, ele veio trazer luz a toda confusão na tua vida. Ele veio tirar toda a treva. Ele veio fazer você ter a luz da vida, você não tropeçar, para você não sofrer, para você não ter dificuldades. Não sofrimento que todo mundo sofre, tá? Não me entende errado nessa parte. Para você saber para onde você está indo. Porque mesmo em dificuldade, em sofrimento, quando a gente sabe que Deus tem o controle, que os planos de Deus não podem ser frustrados, que nós estamos andando no propósito de Deus, não tem treva na nossa vida. Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, essa segunda grande declaração, eu sou, de Jesus, ela nos dá segurança, ela nos dá um propósito de vida. Você sabe para onde você está caminhando. Você busca em Deus para você saber, ter discernimento de qual é o caminho a ser seguido. Então, busque em Jesus como luz do mundo. O grande eu sou, ele é a luz do mundo que veio para tirar toda a treva da nossa vida. A terra, ela está em trevas. O mundo está posto no maligno, diz a própria Bíblia. Mas aquele que anda com Cristo anda debaixo dessa luz, anda debaixo dessa segurança, sabe para onde está indo, a sua vida passa a ter um propósito. Então, a luz do mundo, a segunda grande declaração, eu sou, ela vem para cancelar toda a palavra de especialistas humanos, especialistas que estão querendo dar direção para a tua vida, estão querendo dizer o que você deve, o que você não deve fazer. Busque em Jesus, ele é a luz do mundo, é ele quem te orienta os seus passos. Acredite na palavra do Senhor, busque na palavra do Senhor as respostas para a tua vida. O casamento não está bom, na palavra do Senhor você tem resposta para o teu casamento. Relacionamentos não estão bons, na palavra do Senhor você tem respostas. Quantas pessoas esquecem coisas tão simples que a palavra de Deus diz, para nós perdoarmos as pessoas. Tem gente que anda com mágoa no coração, porque não perdoou alguém, e o que acontece? A tua vida fica em trevas por causa disso. Deixa a luz de Cristo entrar na tua vida e te mostrar que o perdão é a chave principal de uma vida cristã saudável, de uma vida cristã na presença de Deus, porque se eu não perdoar, eu não posso ser perdoado. Coisas simples que a palavra de Deus diz. Bem-aventurados os simples de coração, bem-aventurados os humildes. O cristianismo, ele traz, na pessoa de Jesus, ele traz a paz que o mundo não tem. Jesus disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. A paz do Senhor é totalmente incompreensível. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará sua mente e o seu coração. Então o Senhor, ele tem palavras assim perfeitas para nós, para todos os momentos da nossa vida. Então busque em Cristo, na sua palavra, essa luz para iluminar o teu caminho. Jesus, ele é a luz do mundo, e quem segue, não esquece desse detalhe, ele é a luz do mundo, mas ele continua dizendo: quem me segue nunca andará em trevas, porque nós não temos luz própria, é ele quem tem. Nós não somos seres iluminados,
Nós temos a luz de Cristo. Ele fala, vós sois a luz do mundo para nós. Mas nós temos a luz dele. Sem ele brilhar em nós, nós não temos luz nenhuma. Então, ao seguir Jesus, nós nunca andaremos em trevas. E seguir Jesus é fazer aquilo que ele ensinou, aquilo que ele nos mandou. Você encontra isso na palavra do Senhor. Amém? Tá entendendo até aqui, igreja? Tá entendendo até aqui, você que nos visita aqui no canal COFAM? Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Quem me segue nunca andará em trevas. Então, o que eu quero, em resumo aqui, dizer para nós? Em meio a tanta confusão de pandemia, passando a pandemia, muitas pessoas vivem momentos de confusão também nas suas vidas. Creia que Jesus é aquele que ilumina o nosso caminho e que tira toda a confusão, toda a treva da nossa vida. Confia em Jesus, busque Ele, vá até a presença dEle, que Ele vai te dar as respostas. Tá? Acredite nele e busque na palavra de Deus as respostas, tá bom? Eu quero colocar aqui algumas coisas práticas para nós. Então, na prática, o que eu quero dizer com esta palavra aqui, sobre cuidado com os especialistas e busque em Jesus a verdadeira resposta, porque Ele é a luz do mundo. Não busque respostas lógicas para tudo. Procure na presença de Deus respostas para as grandes questões da sua vida. Tá? Então, a lógica nem sempre funciona com Deus. Deus, ele quebra até as leis da física, se ele quiser. Então, não é na lógica que nós vamos ter as respostas. Procure na presença de Deus. Tem que ter esse tipo de comportamento. Nós precisamos deixar de ser tão ansiosos e buscar a resposta em dezenas e dezenas de vídeos no YouTube, em filmes, em conversas, e vá buscar diretamente na presença de Deus. Deus fala contigo. Deus quer falar com o seu povo como nunca. Ele tem clamado para você fechar-se no seu secreto e falar com Ele. E Ele vai dar as respostas para as grandes questões da sua vida. Creia nisso. Ele já me deu muitas respostas no meu secreto. E Ele dá respostas ainda hoje. Ele é vivo. Jesus está vivo e está respondendo hoje. Lá no seu quarto, Ele vai iluminar toda a treva na tua vida. Tá bom? Então não busque na lógica humana. Busque na presença de Deus. Cuidado com as tradições. Elas podem até ser boas em algumas situações, mas algumas tradições invalidam a palavra de Deus. Nesse caso, elas são malignas. Então tome muito cuidado. Coisas que vêm dos seus antepassados, coisas que você está acostumado a fazer. Às vezes Deus está tirando isso que você está tão acostumado a fazer, porque Ele quer fazer algo novo na tua vida. Então, segunda coisa, cuidado com as tradições. Elas muitas vezes invalidam a palavra do Senhor. E traga luz, a luz do mundo hoje para a sua vida, que é o próprio Jesus. Saia de toda treva, de dúvida quanto aos planos de Deus. Então, você está com dúvida, está com insegurança, está com ansiedade, que hoje a luz de Cristo entre na tua vida e ilumine e te dê tranquilidade. Talvez hoje você não tenha a resposta, mas o que eu oro a Deus agora aqui é que você tenha paz no seu coração e confie no Senhor. Cristo te dá segurança. É a luz que tira a cegueira. Andar tateando é horrível, mas Jesus, ele ilumina o seu caminho e agora você sabe exatamente para onde você está indo. É isso que eu oro para você receber aí na sua casa hoje. Essa luz, essa paz, essa segurança e ter uma vida com propósito. Com propósito. Irmãos, todos vocês que me ouvem, o evangelho que está acontecendo hoje no mundo é real.
E nós já estamos na conclusão do Evangelho. O que é o Evangelho, pastor? Jesus veio como homem nessa terra, nasceu da Virgem Maria ali. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, só que ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi visto por muitas pessoas aqui por 40 dias antes de subir aos céus. Foi até o céu e está hoje lá à direita do Pai, no seu trono de glória, está reinando. E agora, a última etapa do Evangelho, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E eu quero estar preparado. E você? Esteja preparado para a volta do Senhor Jesus. Jesus está voltando. É algo que falta para a consumação do Evangelho aqui na terra, porque depois é só grande tribulação. Tudo isso que nós temos vivido são sinais do que está para acontecer ainda. Coisas grandes e terríveis ainda vão acontecer nessa terra. Mas aquele que estiver com o Senhor permanecerá para sempre. Então, que a luz de Cristo ilumine agora toda dúvida no seu coração e que você entregue a sua vida totalmente ao Senhor e espere a sua volta, porque Ele está perto, muito perto de voltar. Que Deus te abençoe e que a luz de Cristo entre hoje na sua vida e você tenha intimidade com Deus e seja anulado da tua vida toda a palavra de especialistas humanos, ainda que você seja esse especialista. Cancele tudo isso e deixe que Deus seja o grande especialista, o grande consolador na tua vida. É o que eu oro e te abençoo em nome de Jesus. Amém. Foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Oh! Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, oh! Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana.